Nova pesquisa BTG Pactual FSB, divulgada hoje, mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu 3 pontos em relação ao último levantamento, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro se manteve estável. Vamos aos números. De acordo com a pesquisa BTG, o ex-presidente Lula, do PT, tem 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 35%. No levantamento anterior, divulgado no dia 12 de setembro, Lula tinha 41% das intenções de voto, subindo assim 3 pontos percentuais na pesquisa atual. Já Bolsonaro tinha o mesmo percentual de agora, ou seja, 35%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 7%, e Simone Tebet, do MDB, com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 1%. Os outros candidatos à presidência da República não pontuaram. Brancos e nulos são 4%. Já os que não souberam ou preferiram não responder somam 3%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por telefone entre 16 e 18 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O petista Luiz Inácio Lula da Silva intensificou a busca pelo voto útil e recebeu apoio de políticos que já foram candidatos à presidência, como Cristóvão Buarque e Henrique Meirelles. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta segunda-feira com políticos que já foram candidatos à presidência em outras eleições, entre eles o ex-ministro da Fazenda e ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, e o ex-senador Cristóvão Buarque. O encontro é mais um movimento da campanha do ex-presidente em busca da vitória no primeiro turno. Em sua fala, Cristóvão disse que Lula é o melhor candidato para presidir o Brasil hoje e que é preciso liquidar a fatura do pleito no primeiro turno. Ele afirmou ainda que seria uma irresponsabilidade deixar a eleição para o segundo turno. Eu estou aqui porque nós precisamos barrar o risco, a tragédia, o assombro da reeleição do atual presidente da República. E Lula, além de ser o melhor dos candidatos, ele é quem tem mais condições de barrar essa tragédia brasileira. Meirelles afirmou que participa do encontro com tranquilidade e confiança, porque sabe o que funciona e o que pode funcionar no Brasil. Ele citou dados da gestão de Lula quando atuou como presidente do Banco Central e disse que se pauta pelos fatos. Isto é, na minha opinião, o que interessa. É emprego, é renda, padrão de vida da população, né? E mostrar quem faz, quem realiza. Essa história de só falatório, etc., pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos, presidente. Eu olho e vejo resultados do seu governo. Em seu discurso, Lula voltou a dizer que está trabalhando para tentar ganhar as eleições ainda no primeiro turno. Eu, outra vez, estou trabalhando para ganhar no primeiro turno essa eleição. Cada gesto meu é na perspectiva de mostrar para a sociedade que eu quero ganhar. Obviamente que é uma eleição atípica, porque todos os candidatos, desde o atual presidente aos outros, estão numa briga mais forte contra mim do que contra o próprio candidato, o próprio presidente, porque eles não querem que eu ganhe no primeiro turno. Se preparem, tirem título de eleitor, porque vocês serão chamados por esses companheiros que estão aqui a se decidirem no dia 2. Tá? Não precisa dizer para mim, eu não preciso saber que é secreto o voto. Mas se quiserem resolver o problema, estou pronto a recebê-los de braços abertos. Além de Meirelles e Cristóvão, estiveram presentes nomes como o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, vice de Lula, a ex-ministra Marina Silva, da Rede, que declarou apoio a Lula na semana passada, o líder sem-teto Guilherme Boulos, do PSOL, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, a deputada estadual Luciana Genro, do PSOL, e João Goulart Filho. E nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi a Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth II, morta no dia 8 deste mês.
O candidato à reeleição aproveitou a oportunidade e discursou para apoiadores na sacada da Embaixada do Brasil. Vamos acompanhar. Acompanhado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia, do ex-secretário de comunicação do governo Fábio Van Garten e dos filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, o presidente chegou à casa do embaixador brasileiro em Londres por volta das 10 horas da manhã, pelo horário local, para acompanhar as cerimônias de despedida da Rainha Elizabeth II, que aconteceram nesta segunda-feira. Um grupo de aproximadamente 100 apoiadores receberam o presidente. Na sacada da Embaixada do Brasil, Bolsonaro prestou condolências à família real britânica e afirmou que o Brasil passa por um momento de decisão sobre o seu futuro. Estamos aqui numa época, num momento de pesar. Temos profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal. Também essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. Um momento que temos pela frente, que teremos de decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarelo. Jamais aceitaremos o que eles querem impor. Durante seu discurso, o presidente também afirmou que o Brasil está no caminho certo e que, mesmo com a pandemia da Covid-19, o país resistiu. Somos um exemplo para o mundo na questão da economia e também nas questões que tem a ver com a nossa tradição, com as nossas vidas. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas, que não quer discutir legalizar o aborto, e é um país que também não aceita a ideologia de gênero. O nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade. Ainda falando sobre o cenário eleitoral, Bolsonaro deu uma entrevista ao SBT nesta segunda-feira, em que afirmou que se tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral. Favorável a mim. Eu digo, se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista, obviamente, o data-povo, que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento. De Londres, Bolsonaro seguirá para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira. O comentarista Ney Gonçalves Dias analisa as movimentações dos dois principais candidatos à presidência, Jair Bolsonaro e Lula. Para ele, Ney, a semana que se inicia hoje pode ter grandes acontecimentos. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro, em Londres, usou, logo na chegada, a sacada da Embaixada Brasileira em Londres para fazer um pronunciamento. Bolsonaristas e blogueiros se reuniram, então, em frente à sacada, provocando um certo tumulto no trânsito e a polícia de Londres acabou sendo chamada. Bolsonaro bateu naqueles temas contra o aborto, isso, aquilo, aquilo outro. Pois bem, depois o presidente esteve na assinatura das cerimônias fúnebres, juntamente com a sua senhora Michele Bolsonaro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro esteve num posto de gasolina em Londres e mostrou que a gasolina lá em Londres é mais cara do que aqui no Brasil. E concedeu uma entrevista aos jornalistas. Questionado sobre este ou aquele assunto, o presidente, a certa altura, se aborreceu e encerrou a entrevista. Está sendo criticado aqui o fato do presidente ter levado duas figuras que não tinham nada a ver com a cerimônia, ou seja, o pastor Silas Malafaia integra a delegação brasileira e também o maquiador da primeira-dama, dona Michele Bolsonaro. O ex-presidente Lula, o que ele fez? Na sexta-feira, no sábado e no domingo, ele reforçou a sua presença nas capitais do sul do país, onde ele não vai bem. Santa Catarina, por exemplo, é o quartel-general de Bolsonaro. Então, o que ele fez? Ele esteve em Curitiba, ele esteve em Florianópolis e ele esteve em Porto Alegre, aliás, numa grande manifestação
na companhia do seu vice Geraldo Alckmin. Hoje, o ex-presidente Lula teve um compromisso em um hotel de São Paulo, onde ele reuniu vários candidatos a presidente da República. Por exemplo, o Boulos, que agora é candidato a deputado federal, e Henrique Meirelles, que os petistas veem mais ou menos como um homem ligado à direita, mas que teve função primordial no governo do presidente Lula. Foi feita uma foto que certamente o partido vai usar de forma simbólica. Hoje tem pesquisa do IPEC. E sobre ela, o RB Notícias vai falar amanhã. Pergunta que irritou o presidente em Londres, fez com que ele encerrasse a entrevista abruptamente, dizia a respeito às críticas que ele recebeu de ter aproveitado essa viagem, não é, mantida, bancada pelo governo brasileiro para os funerais da Rainha Elizabeth II, por motivos eleitorais, para fazer campanha e comício. Então, foi exatamente isso. Depois do intervalo, Ciro Gomes promete investir parte do PIB em ciência. E Simone Tebet aposta no eleitorado centrista para combater a polarização. Nós voltamos daqui a pouquinho.